A paz do Senhor, gente! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. O meu nome é Ivna Carla. Eu estou aqui hoje com muita alegria porque eu quero apresentar para vocês uma mega aula, tá? Essa aula na verdade é uma aula de spoiler, né? O que é que tem lá dentro do nosso curso Bases da Teologia. Gente, eu quero me apresentar para vocês. Eu não sei se você já me conhece, se você conhece a minha didática, se você está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui no canal, mas eu sou professora de teologia, pregadora do evangelho há mais de 15 anos e pela demanda de vocês de pedir ajuda e dizer me ajuda a entender a Bíblia, me ajuda a entender teologia, surgiu então primeiro no coração de Deus e depois no nosso o curso Base da Teologia. O que é o curso Base da Teologia, minha gente? O curso Base da Teologia é um curso onde eu te dou ferramentas e o meu objetivo é um só, é só um. Qual é, professora? O meu objetivo é te ajudar a conseguir ler a Bíblia. Esse é meu objetivo. Meu objetivo não é te ensinar filosofia, meu objetivo não é te ensinar grego, hebraico, não é nem te dar diploma. O meu objetivo é te ensinar a amar a palavra de Deus. Não tem como, gente. Não tem como. Você precisa aprender a amar a palavra de Deus. E é por isso, porque o nosso curso é feito de ferramentas para você, que ele tem o nome Base da Teologia. Vamos lá, não vamos demorar não? Vamos lá. O nosso curso ele tem 10 módulos mais um módulo bônus, ok? E o primeiro módulo começa com a linda bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é uma área da teologia. O que significa teologia, professora? Teologia significa estudo sobre o conhecimento de Deus, tá? Então é uma busca constante e a verdadeira teologia, ela não se encontra em outro lugar, a não ser na Bíblia, tá? E aqui no módulo 1, que é o módulo Bibliologia, eu falo muita coisa para vocês. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui sobre versões bíblicas, como surgiu a Bíblia, como é que a Bíblia era escrita lá no início. Por que, por exemplo, Deus mandou que o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, fosse escrito por Moisés e não por Abraão, que veio antes dele, e não por Noé, que veio antes dele, por Enoque, que veio antes dele, ou pelo próprio Adão? Será por quê, né? Então, olha só, a bibliologia é a disciplina que estuda a Bíblia em si. Então, nós vamos ver a origem da Bíblia, a estrutura da Bíblia, os idiomas originais nas quais elas foram escritas. Às vezes você ouve pregador falando aí no hebraico, no grego, aí você fala, meu Deus, que línguas são essas? O que é aramaico? Vou explicar para vocês o que é aramaico. Inspiração, formação do cânon bíblico. Cânon são todos aqueles livros que são considerados inerrantes, inspirados pelo Espírito Santo, tá? Deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui. Por exemplo, olha só. O que nós vamos estudar em bibliologia? Origem do termo Bíblia e como ela foi preservada. Sabe aquele povo que fala assim, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia ela pode ser rasurada, ela pode ser adulterada, ela foi escrita por homens, então eu não acredito, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Errado, né? Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores ao longo de séculos e séculos. E parece, quando você entende a estrutura bíblica, parece não, é um único fio de raciocínio. E esse raciocínio é o raciocínio do próprio Deus. Sabia que a Bíblia tem esse nome, Bíblia, por causa de uma cidade chamada Byblos, que era famosa por suas imensas bibliotecas? Então é por isso que esse livro tão famoso se chama Bíblia. Você sabia também que, por exemplo, existe uma preservação muito maior dos escritos do Antigo Testamento do que do Novo? Porque no Antigo Testamento ainda se escreveu em peles de animais, que é mais durável do que o papiro, por exemplo. O papiro, ele é tirado de uma planta, você sabia? E no curso eu ensino isso para vocês com ilustrações, como é que fazia o papiro. Vocês sabiam que o idioma bíblico são 3, né, presentes na Bíblia? São o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico é a língua original ali do povo de Abraão.
né, do povo hebreu, que significa estrangeiro, que significa aqueles que vieram além do rio. Então a Bíblia começa a ser escrita, por exemplo, lá no Antigo Testamento em hebraico. Moisés escreve em hebraico, porque ele escreve para o povo hebreu. Então a professora responde aquela pergunta: por que é que Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco e não foi Abraão? Pensa bem comigo, olha só, imagina um povo que está saindo do Egito e eles nasceram escravos, eles nasceram vendo aquelas estátuas daqueles deuses, eles nasceram vendo Faraó se colocando como Deus, eles nasceram no Egito, né? Porque o povo ficou 400 anos lá. Então todo mundo que saiu nasceu lá, inclusive o próprio Moisés, certo? E aí eles são acostumados a saber que nós não somos daqui, tá? Mas as crianças crescem ali vendo aqueles rituais pagãos, aquele tanto de coisa, né? E lá no Egito tem histórias. Eles estão imersos na cultura do Egito ali. Tem histórias dizendo, sabe? Vocês sabiam que toda religião pagã, quando eu falo pagã, que ela tem muitos deuses, né? Todas elas têm uma história de como o mundo começou, porque isso é uma dúvida intrínseca do coração do ser humano. Então lá no Egito eles também tinham. Começou com Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo. Tem um panteão egípcio de deuses, né? Assim como você conhece, por exemplo, o panteão grego de deuses hoje, né? Que é mais recente para nós aqui. Então, agora, Moisés sai com um povão que sabe que existe um Deus, né, que é o Deus criador, mas eles não sabem os pormenores dessa história. Até então, toda essa informação, ela era dada de forma oral, ou seja, de pai para filho, ou de mãe para filho, né? As mães geralmente ficavam aí cuidando da educação, isso também você vai aprender comigo na cultura bíblica. E aí, o que acontece? Esse povo sai meio que sem eira nem beira. Como que Deus vai exigir de um povo que agora o cultue de maneira reta, verdadeira, honesta? Esse povo nem conhece o próprio Deus. Aí no meio do deserto, Deus fala assim: Moisés, você só não vai conduzir não, tá? Agora você vai começar a ensinar. E o que você ensinar, você vai escrever. Começa dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja que Deus não é apresentado em momento nenhum. Porque nas outras culturas, né, nas mitologias, o que nós temos? Nas outras culturas nós temos assim uma história, né? Um Deus matou o outro, e aí o outro ressuscitou o outro, e por isso ele se tornou o Deus tal. Não fala a origem de Deus, porque mesmo Deus não tem origem. Ele é eterno. Eu digo mais, ele é o Pai da eternidade. Você também vai aprender isso comigo em teologia sistemática. E aí, você precisa entender por que a Bíblia começou assim. Você também precisa entender o que é a diferença de revelação e inspiração. Porque todas as vezes que Moisés está escrevendo aquilo ali, né, e depois vieram os juízes, vieram os profetas, vieram os apóstolos escrevendo, assim se formou a Bíblia na sua totalidade, você precisa entender que tudo que está escrito foi o Espírito Santo que inspirou, tá? Mas tem textos diferentes, é lógico que tem textos diferentes. O Espírito Santo não pega um robô, te faz um robô e te faz escrever. O Espírito Santo cuidou para que as escrituras fossem inerrantes, mas cada autor escreve do seu jeito, cheios do Espírito Santo e inspirados por eles. Então eles começam a escrever no hebraico. Quando eles vão para o cativeiro babilônico, professor, o que é cativeiro babilônico? Eu explico para vocês no curso, tá? No cativeiro babilônico, a língua deles sofre uma alteração. E agora eles voltam falando aramaico, que é a língua popular do povo. É como você vê Jesus dizendo, né? Talita cumi, tetelestai, efatá. É uma língua um tanto presente no Novo Testamento. Só que na época que o Novo Testamento foi escrito, a língua mundial era o grego. A língua do Império Romano é o grego. E o Império Romano está dominando ali aquele lugar onde a Bíblia está sendo escrita, está sendo confeccionada. Então, por isso, há uma diferença de idiomas. O Novo Testamento é escrito em grego e o Antigo em hebraico. Os teólogos que estudam isso, tá? Eles são chamados de biblistas, tá? Os que estudam hebreu, o idioma hebraico, perdão, eles são chamados de hebraístas. Porque, na verdade, essa língua não é uma língua falada hoje, tal como era falado naquele tempo. Tá? Então, naquele tempo, essa língua sofreu alterações, assim como o grego. O grego que a Bíblia foi escrita originalmente se chama o grego koiné, e o grego koiné não existe mais, tá? Então, existem teólogos e tradutores
que eles dedicam as suas vidas a entender esses idiomas, e eu apresento um pouquinho esses idiomas para vocês, a estrutura deles, né, como é que é a caligrafia deles, tá? Sobre a tradição oral e escrita, eu já expliquei aqui também para vocês a diferença. Tradição oral é aquela que é levada de pai para filho, tá? Manuscritos, quais eram os materiais utilizados para essa inscrição? Gente, no final de bibliologia, eu preciso que você saiba identificar por que a Bíblia é inerrante. Que você tenha... Ah, professor, mas eu sei, eu creio nisso. Ok, mas como que você vai ensinar isso para os seus filhos? Como é que você vai ensinar isso para os seus liderados, para a sua congregação, na sua célula? Como é que você vai explicar isso, gente? Você precisa ter argumentos sólidos, é isso que eu trago para vocês aqui. E quando você vai entendendo como é que a Bíblia foi construída, você vai passar a amar esse livro mais ainda. Então não tem como a gente começar a estudar teologia, ou bases da teologia, sem antes saber o que é que nós estamos estudando. A base do nosso curso, a base do nosso estudo é a própria Bíblia. Tá? Então, a gente vai entender como que um livro, por que um livro é considerado sagrado e outros não, tá? E isso se chama autoridade do livro. Todo livro da Bíblia, que é coerente com todos os outros, todo livro da Bíblia, que faz parte da tradição oral, por exemplo, dos judeus, né? Todo livro da Bíblia que tem o poder de transformação interna de alguém, ele passa por um crivo. Esses são os crivos. Né? Então, no caso, por exemplo, do Novo Testamento, eu tenho a questão da autoridade apostólica. Foi um apóstolo que escreveu. E esses livros, eles são considerados inspirados. E aí eu trago para vocês também alguns exemplos de livros apócrifos. E provo para vocês por que é que esses livros apócrifos, ou seja, escuros, obscuros, que não tem na nossa Bíblia de 66 livros, são considerados heresias, por exemplo. Tá? Depois disso, eu já começo a andar com vocês em um panorama. Antigo Testamento. Nós dividimos o Antigo Testamento em 2 módulos. Por quê? Para facilitar na sua cabeça essa compartimentação de matérias. Então, nós colocamos Antigo Testamento 1 e 2. Professor, o que é que você vai ensinar no Antigo Testamento 1 e 2? Vamos lá? Olha só, no Antigo Testamento, ou Old Testament, nós temos um estudo introdutório do Antigo Testamento que vai se resumir basicamente assim, ó. A minha intenção é que você agora pegue a sua Bíblia e abra. Ah, vou abrir no livro dos Salmos, né? Que é o mais amado do Novo Testamento, do Antigo Testamento todo. Você vai abrir, vou abrir em Salmos. Você precisa entender. Aí tá aqui Cântico dos Degraus. O que é isso? Aí tá aqui, gente, eu tô chocado porque é um salmo de Davi, mas tá na Bíblia, ele tá pedindo pra Deus matar os inimigos. Por quê? Vocês sabiam que existem salmos que são chamados de salmos imprecatórios? É quando, por exemplo, a maioria deles escrita por Davi, o salmista pede a Deus por justiça, mata meus inimigos, Senhor. Senhor, me ajuda, faz que meus inimigos tropecem, eu não tô aguentando mais. Essa é uma oração, mas não é oração de feiticeiro, não. É um clamor por justiça, por isso ele é chamado de salmo imprecatório. Vocês sabiam também que os salmos, eles não são poesias como a gente conhece aqui no Brasil, por exemplo? Os salmos, eles são cânticos, eles são músicas, isso mesmo. E agora, o que eu apresento para vocês? Toda essa formação. Eu dei o exemplo aqui do livro de Salmos, mas eu apresento para vocês o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Né? Por que ele é chamado assim? E o Antigo Testamento, para você estudar a Bíblia, os teólogos, eles dividiram em blocos, tá? Começando lá do Pentateuco, onde eu falo, e eu vou dar um panorama geral. O que é panorama geral? Eu vou falar o que fala em cada livro. Quem escreveu? Qual é o contexto no qual esse livro foi escrito e o que é falado em cada livro, certo? Agora, no Antigo Testamento 2, nós continuamos esse estudo do Antigo Testamento. Só que agora, como nós estudamos Pentateuco, que é mais extenso, lá no Antigo Testamento 1, no Antigo Testamento 2, nós vamos estudar o resto de todo o Antigo Testamento, que são livros históricos, poéticos e proféticos. O que são livros históricos? Livros históricos são narrativas que vão nos contar algumas histórias bíblicas cuja história, gente, não é sobre quem você está pensando. Então, por exemplo, os livros históricos vão de Josué e Esther. Ah, então Josué fala sobre Josué? À primeira vista,
Parece que sim. O livro de Esther fala sobre o quê? Fala sobre Esther. Mas isso é óbvio, mas deixa eu trocar a sua lente. Você sabia que o livro de Esther fala sobre a proteção de Deus? Que, na verdade, o propósito do livro de Esther fala sobre os planos de Deus, soberania de Deus? Nunca vai ser sobre Josué, nunca vai ser sobre Esther, nunca vai ser sobre nenhum personagem. Sempre é sobre Deus e você vai precisar saber identificar Deus. Vai precisar saber identificar onde está Jesus no texto. Sabia que de Gênesis e Apocalipse você encontra Jesus? Você encontra Jesus. Livros poéticos, gente, são livros em forma de poesia, mas vocês sabiam que a poesia lá dos hebreus, ela não é rima, né? O que é uma poesia para você? Então você tá lá na escola, seu filho pequeno, né, vai perguntar para a criança, o que é uma poesia? Aí a criança vai dizer assim, poesia quando tem rima. Não é? Mas lá nos livros poéticos, poesia não é rima, não. Poesia é uma repetição de ideias. Então, todas as vezes que você vê, por exemplo, o Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda, né, no caminho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vê que ele vai repetindo termos, pecadores, ímpios, escarnecedores, anda, detém, se assenta. Então essa repetição de ideias forma uma poesia. E vocês sabiam que era tudo cantado? E na sua lei medita de dia e de noite. A palavra medita aqui, ela dá a ideia de alguém que vai falando bem baixinho, verbalizando mesmo com a boca, falando bem baixinho. Porque vocês sabem que se você falar, já viu uma música que fica na sua cabeça? Você vai cantando, pode passar anos que você lembra daquela música. Essas músicas de político, né? Essas modinhas de propaganda, ou até uma música, um hit que estourou. Você vai falando, repetindo, e você grava pra sempre. Então todo mundo sabe cantar as musiquinhas da infância, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Por quê? Você repetiu isso trocentas vezes no meio da rua e aí você gravou. Você já tem 50, 60 anos de idade, você sabe cantar ainda. Assim o povo de Israel fazia. Então eles pegavam esses livros poéticos, né? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e cantavam. A lei do Senhor ia entrando no coração, e aí eles sabiam, né? E aí passava para os filhos. Tanto que tem um salmo que diz o que ouvimos e aprendemos. E o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Depois nós vamos entrar em profetas maiores e menores. Você sabia que a diferença entre profetas maiores e menores não é que um foi mais importante e o outro menos importante? Os profetas maiores são aqueles que têm uma extensão de conteúdo maior. Então eles escreveram mais coisa. Agora os profetas menores escreveram menos coisas, certo? E aí, você lê, se você não souber o contexto, você vai ler, você vai boiar. Alguns termos são muito usados erroneamente, inclusive hoje em dia nas igrejas. Você já chegou numa festividade de uma igreja e o tema central era assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Aí o povo começa, né, cantar hino sobre a volta de Jesus, peça sobre a volta de Jesus, e aí você pensa, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, tá falando sobre a volta de Jesus. Não tá, não. Tá falando sobre o dia da vingança de Deus, do juízo de Deus. Deus se vinga? Você vai descobrir nos profetas menores que sim. Deus traz juízo? Deus julga? Você vai descobrir que é desde o Antigo Testamento que sim. E isso não mudou no Novo, não, porque a gente ainda vai estudar Apocalipse. Então, gente, olha só. Você precisa entender, por exemplo, tem um profeta que ele vai falar contra Nínive. Esse profeta é Jonas, não é? E vocês sabem a história, e Nínive se converte, Jonas fica bravo e não sei o que, tarará, tarará. Vocês sabem que depois Deus levantou um outro profeta para condenar Nínive, porque Nínive se desviou? Então, se você não souber para que é o texto, para que serve aquele livro, você não vai conseguir entender a Bíblia. E eu concordo com você. Você pega, você desanima, você fala, não consigo. Fala, não leio porque não faz sentido pra mim. Você vai ficar lendo uma coisa que não faz sentido? Não vai. Mas eu quero trazer luz pra sua cabeça em nome de Jesus. Que jeito? Te apresentando. Quem é o autor desse texto? Por que ele escreveu esse livro? E do que fala esse livro?
Eu não vou falar versículo a versículo pra você não, porque eu tenho certeza que depois que eu te der essas ferramentas, você já vai ler, vai abrir a Bíblia assim e falar, poxa, agora eu entendi. Entende? Então, eu trago pra você também esse contexto histórico e as mensagens proféticas. Depois que a gente já estudou bastante o Antigo Testamento, né, passamos livro por livro ali, nós vamos entrar numa matéria que eu amo, que é o quê? Cultura bíblica. O que é isso, professora? Cultura bíblica, gente. Cultura bíblica é o estudo dos costumes, tradições e o contexto histórico de toda a época bíblica. Como é que eles se vestiam? O que eles comiam? Sabe o que é que eu gosto muito? Eu gosto muito de ver séries, filmes, produções de alguma coisa bíblica. Sabe? Tipo, de alguma história bíblica. Por quê? Porque eu fico vendo, mas na verdade eu não tô prestando atenção na história, eu tô prestando mais atenção nas vestimentas, no cenário. Porque quem não tem vontade de arranjar uma máquina do tempo, se existisse, e eu tenho certeza que todo crente ia para algum tempo bíblico. Eu iria. Agora o difícil é escolher para onde a gente iria, né? Provavelmente nós iríamos para o lugar que Jesus estava passeando. Talvez nas ruas de Jerusalém, talvez às margens do Rio Jordão. Fica difícil escolher, né? Talvez lá na porta da casa do Pedro, falar assim, abre aí, deixa eu ver, Jesus tá aí. Na casa de Lázaro, Maria e Marta, já pensou? Tem janta aí, gente! Mas é uma coisa que meus olhos brilham de falar, porque assim, quando a gente começa a estudar isso, pessoal, abre o nosso entendimento. Por que é que as cores do tabernáculo eram aquelas? Tudo tem um significado. O que significa, por exemplo, Lídia, a vendedora de púrpura? Sabia que a cor púrpura é uma cor tipo roxa, né, meio roxada? E somente rico usava? Só rico. É como se assim, você tem um manto cor púrpura, você tem uma Ferrari, tá? Aí você olha pra um cara que tem uma Ferrari e você fala, o cara é rico. Você olha pra uma pessoa que tem um manto de cor púrpura, você fala, aquela pessoa é muito rica, cara. E aí, o que você vai dizer? Você vai dizer que Lídia é vendedora de púrpura, você já entende o contexto dela. Você fala, gente, a mulher vendia pros ricos. Depois ela sai de sua casa pra fazer culto. Que coisa! O evangelho tá alcançando aí padrões e padrões. Então, assim, não tem nada na Bíblia, nenhum detalhe que não te ensina alguma coisa. Não tem nada ali que é por acaso. Quando fala assim, vestes, porque que Sansão, o desafio de Sansão era arrumar 30 vestes de casamento, é roupa, né? Aí pra nossa cultura parece uma coisa tão ínfima, tão assim, tão nada, né? Se fosse hoje, vai no bazar da igreja e compra 10 peças de roupa. Não, gente, a roupa naquela época era uma. Aí quando Jesus fala para os discípulos assim, ó, vocês não precisam levar 2 roupas, Jesus já tá falando de luxo, tá? Jesus não tá falando literalmente pra gente que você tem que andar com a mesma roupinha, tá? Jesus, e o que você não pode ter muita roupa. Não, ele tá falando de luxo, tá? Sabe o que significa vestes sem costura? Vestes de festa. Nobres. O dia que Jesus foi preso era a festa da Páscoa. Ele estava com roupa festiva. Aí os soldados lançaram as suas vestes para não ter que rasgar, porque não tinha costura. Ai, gente, como é que eram as casas, hein? O que significa malhar trigo? Porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Sabia que malhar trigo é o processo, por exemplo, de separar o trigo da palha? Porque hoje, por exemplo, você vai no supermercado, você vai comprar farinha. Eu vou comprar farinha rosa branca, vou comprar farinha não sei o quê. Você já compra farinha, você já faz seu bolo. Mas naquela época não. Os irmãos tinham que ir lá pegar o trigo e malhar ele, ou seja, separar a palha do grão. Depois fazer o que com o grão? Moer o grão. Isso significa malhar trigo. Mas Gideão estava malhando trigo aonde? Estava malhando trigo no lagar. O que era lagar, professora? Lugar de pisar uva. Pisar. Uva era pisada. Por isso que o cálice de Jesus é um suquinho de uva. Pisado, esmagado, pisado, esmagado, pisado, esmagado. Isso tudo é costume judaico, é costume oriental. Nós estamos aonde? Nós estamos no Ocidente. E tem muito costume que é costume oriental, que é onde a Bíblia foi escrita. O que é fariseu, saduceu? O que é zelote? O que é governador Pôncio Pilatos? Isso era uma cultura da época, né? De onde surgiu isso, né? Por que é, ó, aqui eu coloquei pra vocês, tem muitos camelos, tá?
Tem uma jovem, sim, com o véu coberto, e ela tá encontrando alguém, né? E se ela tá com um véu no rosto, ela tá encontrando com Isaac, que é Rebeca. A Rebeca tá acabando de chegar, tá acabando de conhecer Isaac. Mas peraí, eles já estão casados. Por que eles já estão casados, sendo que eles nem se conheciam? Casamento arranjado era um costume da época? Sim. Mas era forçado? Não. Não era forçado. Então tem gente que lê Bíblia e fala assim, que tristeza, as moças da Bíblia, casamento arranjado. Elas iam arrastadas pro altar. Não, gente, não. Os pais de Rebeca perguntam, minha filha, irás tu com esse varão? Ou seja, de livre, espontânea vontade, você gostou da proposta? Aí ela disse, eu irei, tá? Então, a cultura judaica não era ruim assim, igual vocês estão pensando, não, tá? E como é que essa cultura vai influenciar na interpretação bíblica? Vai fazer um boom na sua cabeça vai fazer assim, bum! Entendi, tá? E você vai começar a ler a Bíblia de uma maneira muito mais visual, de uma maneira muito mais colorida, assim dizer. Depois disso, gente, a gente passou em cultura bíblica, a gente deu uma respirada, né, de livros, nós vamos entrar em Novo Testamento. Da mesma forma que nós fizemos lá no Antigo Testamento, nós vamos fazer no Novo. E no Novo Testamento nós dividimos também em módulos. Tá? O Novo Testamento nós dividimos também em 1 e 2. Esse estudo introdutório do Novo Testamento, ele vai começar pelos evangelhos. Vocês já pararam para perguntar por que existem 4 evangelhos? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Existem 4 evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma visão dos fatos e por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, da mesma ótica, tá? Agora João não. João é um evangelho diferente, porque João ele começa com uma revelação. Ele não só vai pesquisando os fatos, mas ele começa escrevendo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Então o evangelho de João é um evangelho diferente. E vocês sabem, por exemplo, por que existe 4 evangelhos? Você sabia que Mateus ele escreveu para os judeus? Ele apresenta Jesus como o rei dos reis. É por isso que Mateus começa com uma genealogia. Você sabia que Marcos é o evangelho mais sucinto? E a figura representativa do evangelho de Marcos é o boi, porque ele representa um servo. Marcos, ele já foca, já começa o seu evangelho, por exemplo, no capítulo 1, ele já está testemunhando a cura, da sogra de Pedro. Então ele foca nos milagres e ele escreveu para os romanos. Você sabia também que o evangelho de Lucas, ele foi um evangelho escrito por um gentio? Lucas não era judeu. Ele era um teólogo, historiador e médico. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E ele escreve para os gregos. Agora João não. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito e João apresenta Jesus como Deus. Então deixa eu dar uma breve recapitulada com vocês. Tenho 4 evangelhos, 3 são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, na mesma ótica. A ótica de apurar os fatos, juntar os fatos e registrar os fatos. Enquanto Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei dos reis, Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas escreve para os gentios, porque Lucas é grego, Lucas não é judeu, e ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Enquanto isso, João, que não é na mesma ótica, ele não só pensa os fatos, mas ele tem uma revelação antes de registrar os fatos. Nessa revelação, ele apresenta Jesus como Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, certo? E aí, gente, você vai vendo o motivo de existir os 4 evangelhos. Tá? Depois, então, no Novo Testamento, nós vamos nos dedicar aos 4 evangelhos. Depois, no Novo Testamento 2, tá? Nós vamos dar a continuação do estudo do Novo Testamento, abordando Atos, tá? Começa em Atos. E as cartas e epístolas, tá? E o Apocalipse a gente vai dar só uma pinceladinha, só falar o que é o Apocalipse, porque tem um módulo lá na frente só pro Apocalipse. Então, olha só, em Atos dos Apóstolos eu dou uma super aula para vocês, porque lá eu já explico a expansão da igreja, de onde que saiu ali, porque o livro de Atos, ele vai acontecendo, e enquanto ele tá acontecendo, os outros livros estão acontecendo dentro dele, tá? Os livros que se seguirão, eles estão acontecendo dentro dele, tá? E agora, vamos voltar lá. Nós temos esse ensino apostólico para a igreja.
ok? Depois disso, gente, eu vou apresentar para vocês as epístolas gerais e paulinas. O que é isso, professor? As paulinas são 13, então são todas as que Paulo escreveu, que são subdivididas em da prisão, que são as cartas que Paulo escreveu na prisão, e pastorais, que são as que ele escreveu para Tito e Timóteo. Eu tenho também as epístolas gerais, que são aquelas pequenininhas, né? Primeira, segunda de João, por exemplo, que inclusive é o menor livro da Bíblia. Sabia que o menor livro da Bíblia é a segunda epístola, segundo escreveu o apóstolo João? É o menorzinho que tem. E as que escreveu Pedro, Judas, Tiago, que é uma epístola geral, né? Então eu vou falar para vocês o conteúdo ali de cada livro. Depois que nós fecharmos o Novo Testamento, ainda ficou Apocalipse para trás, tá? Nós vamos estudar hermenêutica. Que palavrão é esse? Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Qualquer livro que eu te der na sua mão, você vai ler e vai tirar suas próprias conclusões, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia existem regras específicas de interpretação. Então a hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Você vai estudar para poder estudar, é isso mesmo. Na hermenêutica eu vou te dar chaves de conhecimento que são, na verdade, regras. E essas regras precisam ser aplicadas quando o estudante da Bíblia vai lê-la, certo? Então existem princípios corretos de interpretação. Olha só, se eu pego, por exemplo, um medicamento e vou tomar. Existe uma frase genial que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu ouso dizer, a forma como se aplica. Vocês já pegaram uma medicação que tá assim, ó, não ingerir. Isso aqui é só para uso tópico, ou seja, só uso na pele, que se você ingerir, que negócio pode até te matar. São regras de utilização para que aquilo faça o efeito correto. Agora, a Bíblia ela não é um mero objeto. A Bíblia é um livro santo. A Bíblia é um livro sagrado. E tem muita gente que de dentro dos textos bíblicos tiram heresias. Você sabia que 99% das heresias, quem fala uma heresia coloca um texto bíblico de base? Aí você fala, gente, mas o texto bíblico está aqui. Claro que está. Mas usada de maneira incorreta, interpretado de maneira incorreta, e aí surge a heresia. Toda heresia, ou a maioria delas, surge, na verdade, de uma má interpretação bíblica ou de uma distorção de um texto bíblico que é uma verdade. Então, como é que você vai evitar esses erros na sua leitura? Tem muita gente que tem medo, que diz assim, professor, eu não leio a Bíblia porque eu tenho medo. Medo de enlouquecer, medo de interpretar errado, medo de pecar. Gente, a Bíblia não é só para doutores, não é só para pastores, não é só para pregadores, para professores. A Bíblia é para você, minha irmã. A Bíblia é para você, criança, adolescente. A Bíblia é para nós. Só que da mesma forma que um médico te diz isso aqui, ó, fulano, você vai aplicar aqui na pele e não vai ingerir, é que o teólogo diz para você. Para ler a Bíblia, você precisa fazer de maneira correta. Regra magna. Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, por exemplo, eu leio um texto que eu não entendo, é porque está me faltando base de outro texto que eu ainda não li. Então, por onde começar? Você sempre vai começar do começo, tá bom? Depois disso, que eu te ensinar as principais regras de hermenêutica, nós vamos para o módulo 8 do nosso curso. Esse módulo 8 é um módulo que eu sou apaixonada nele, ele se chama Teologia Sistemática. Inclusive, eu sou especialista em Teologia Sistemática, porque eu me apaixonei tanto por essa matéria, porque ela mudou a minha forma de ler a Bíblia. Ela mudou a minha forma de pregar, ela mudou a minha forma de ensinar, ela me mudou a percepção dos textos bíblicos. A teologia sistemática ela é a organização dos princípios e das doutrinas da fé cristã. Por exemplo, então eu vou falar de anjos, né? Coisa que vocês gostam demais, a professora fala de anjo aí, né? Então eu vou falar de anjos. O que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai pegar todas as informações de Gênesis e Apocalipse de um assunto. E que assunto é esse? É um assunto que é doutrina. Tá? Então, ela não vai falar ali de coisas que são costumes, de coisas que são cultura, não. A teologia sistemática se importa com doutrinas. Então, ela vai pegar tudo que a Bíblia fala de anjos, de Gênesis e Apocalipse, vai juntar, juntei, e vai te apresentar, tá? Então, as ideias estão organizadas para que você possa entender
aquilo. É um resumo, então, professora? Não é resumo, é doutrina, tá? Então, a partir do momento que você conhece a doutrina e a construção dessa doutrina, quando você vai ler na Bíblia, qualquer texto, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, você já vai dar de cara, vai entender, ó, isso aqui tá falando de salvação. Ó, isso aqui tá falando da doutrina de Deus. Deixa eu te apresentar alguns nomes. Ó, a doutrina de Deus se chama teontologia, sabia? É a doutrina de Deus Pai ou teologia própria, tá? Também pode ser chamado de teologia própria. A doutrina de Cristo é chamada de cristologia. E a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. Pneumo significa sopro, vento, ou paracletologia, porque Jesus disse, eu vos enviarei um outro consolador. Então, outro consolador, paracletos, né? Então, é também chamada de paracletologia. Na Teologia Sistemática 2, nós continuamos organizando essas ideias que são as principais doutrinas da fé cristã. Então, por exemplo, você tem a armartiologia. O que é a armartiologia? É a doutrina do pecado. Como surgiu o pecado? O que é pecado? Qual livro da Bíblia fala mais sobre pecado, né? Que inclusive eu já vou dar um spoiler para você. Se você quer saber de armartiologia, é a Epístola Geral de Tiago, tá? Que é a base assim principal. Vocês sabiam que para que uma coisa seja doutrina, ela precisa ser falada no Antigo Testamento e repetida no Novo, tá? Ou se Jesus falou uma única vez. Então vamos lá? Falada no Antigo, repetida no Novo, doutrina. Se Jesus fala uma única vez, doutrina também, tá? Então a doutrina da salvação é a soteriologia. A doutrina da igreja é a eclesiologia. E a doutrina das últimas coisas é a escatologia. E já que vocês gostam tanto de escatologia, eu separei um módulo só pra gente falar de escatologia. Ai, amei! Mas não empolga muito não, porque o nome desse curso é base da teologia. Apesar de que eu acho que eu entreguei muita coisa. Vamos lá. Na base da teologia, as noções de escatologia, eu quero primeiro fazer com você o que eu fiz com todos os outros livros e só faltou ele, o famoso Apocalipse. Que é o quê? Quem escreveu, como escreveu e qual é a estrutura do livro, para que você entenda. Porque de repente você tá ali, você tá lendo visão, você tá lendo coisa de igreja da Ásia, de repente você já tá vendo besta, você já tá vendo o céu, você já tá vendo tanta coisa e você fala, não, bagunçou tudo a minha cabeça. Vamos organizar as ideias? Eu vou te ajudar a organizar as ideias. E esse livro é o livro introdutório dos livros proféticos e escatológicos. Inclusive, eu falo para vocês porque a gente colocou a palavra proféticos aqui no meio, porque o livro de Daniel é um livro que deve ser estudado junto com o livro de Apocalipse, tá? Então, dentro disso, eu falo para vocês o panorama do livro de Daniel e o que ele tem a ver com o Apocalipse, as principais visões e interpretações. Para nós estudarmos Apocalipse, a gente tinha que ter um curso só para eles e tem muita gente que é especialista nisso, mas eu já te adianto as divergências que você vai encontrar. Porque Apocalipse é uma coisa muito doida, né, que acontece na teologia. O que acontece? Um teólogo fala uma coisa, o teólogo fala outra, e aí você quer tomar partido. Você diz assim, professora, eu não concordo com você porque eu ouvi do fulano de tal falando ao contrário. Como, por exemplo, a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai passar? Depende da visão que você tem. Então, eu apresento para vocês as principais visões teológicas, porque estudar teologia é isso, é saber as principais visões teológicas que não são heresias. Vou te dar o panorama de Apocalipse e como você deve ler o Apocalipse. Eu creio que vai começar a facilitar para você começar a estudar esse livro, tá, gente? Eu tenho certeza que hoje você teve apenas uma amostrinha do que é o nosso curso Base da Teologia. O que eu compartilhei aqui com vocês foi só um resumo de forma simples, forma rasa, só para vocês entenderem o que tem ali dentro do curso. Mas agora imagina, gente, se isso que eu tô falando para vocês, resumidamente, você já aprendeu algumas coisas aqui comigo, imagine ter acesso a todas as disciplinas. Vocês sabiam que deu mais de 12 horas gravadas? Gente, sem intervalo, tá? E sem enrolo. Eu começo, engato a quinta marcha e vamos lá com vocês, tá? Então, cada tema nós vamos estudar com profundidade, ter uma estrutura organizada para o seu crescimento e direcionamento espiritual em cada aula. Eu não
parei aqui, abri meu notebook e comecei a falar com você automaticamente igual um robô, não. Eu trouxe para você também, dentro do curso, algumas reflexões para nossa vida cristã de hoje, tá? E tem hora que a gente vai parecer que a gente tá no culto, mas a gente tá no culto não, a gente tá na aula e o Espírito Santo tá conosco e glória a Deus e aleluia por isso, tá? Você também vai ter um material teórico para um acompanhamento. Esse material teórico é o mesmo que você vai ver na minha tela sempre, tá? Aí você se pergunta, será que esse curso é para mim? Para quem que é esse curso? Esse curso é para todo mundo. Por que para todo mundo? Todo mundo precisa ler Bíblia, não precisa? Eu não estou aqui para dar você um diploma, para você falar eu tenho e você não tem. Não. Esse curso é para o adolescente que começou a ter interesse a ler Bíblia sozinho. Esse curso é para você que já é pregador, que já é professor de escola dominical e quer entender mais como você pode amar mais esse livro que é a Bíblia. Esse curso é pra gente que acabou de aceitar Jesus e quer começar a ler Bíblia. Esse curso é pra quem já tem curso de teologia, tá? Porque a minha abordagem é diferente de todo mundo, ou seja, esse curso é pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. Esse curso é pra mim também, porque enquanto eu fui falando, o Espírito Santo também falou comigo, me lembrou de muitas coisas e me fez amar mais a sua palavra. Então são para homens e mulheres que desejam conhecer mais a Bíblia. Se você, por exemplo, tentou estudar teologia sozinho e não conseguiu, ou às vezes você chegou numa sala de aula e ficou acanhado, você ficou ali, você chegou na sala de aula de teologia e falou assim, não entendi nada que o professor falou. Já teve muita gente que falou assim pra mim, professora, eu me matriculei no curso de teologia, cheguei lá e eu não entendi nada que o professor falou. Esse curso é pra você. Porque na próxima vez que você sentar na sala de aula, você vai conseguir entender no nome de Jesus. É pra líderes de departamentos e ministérios. Aí você fala assim, mas não me deram ninguém. Você não tem ninguém dentro de casa não, gente? Mães, mães, olha aqui pra mim, mãe. Você tem discípulos aí, tá? Você precisa educá-los. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as suas crianças que você ama, que você ora, colocar no coração desses meninos seus amor pela palavra? Isso só pode vir de você. A maior herança, pai e mãe, que você pode deixar a pai, que você pode deixar a mãe para suas crianças é amar a Bíblia, é amar esse livro. Deus disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ele se tornou um guerreiro, mas antes ele era conhecedor das Escrituras. Você sabia que a mãe de John Wesley, Susanna Wesley, era uma mulher muito fraca e doente, mas que ela tirava todos os dias um momento com seus filhos para ensiná-los a orar e ensiná-los a Bíblia? Sim, Deus requer isso de você, mãe e pai. E para isso você precisa ter base para ensiná-los. Não tenha medo de abrir a Bíblia e eu quero te ajudar a fazer isso. Abrir a Bíblia, ler, interpretar e dizer para o seu filho, essa é a verdade. Isso é o que nós queremos. Aqui você tem a palavra de vida eterna, como disse Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E às vezes você tem um sonho, você é um jovem, você tem um sonho e diz assim, como eu queria ser um pregador, como que eu queria ser, eu tenho um chamado. Tem coisa que Deus vai fazer por você. É Ele que vai te batizar com o Espírito Santo, é Ele que vai te convencer do seu pecado, é Ele que vai lavar a sua alma, é Ele que vai te encorajar, é Ele que vai te vocacionar, mas tem uma coisa que Ele não vai fazer por você. A vida do crente se resume em duas palavras, orar e labutar. Na oração, nós encontramos a graça, o consolo, a unção, a comunhão com o Senhor. Mas na labuta é que o ministério se encontra. O ministério, ele se encontra em noites perdidas de sono, onde você vai se debruçar sobre o livro sagrado. O ministério, ele se encontra quando você pega papel e caneta e estuda. Isso não é o espiritual que vai fazer por você. Não são os anjos. Deus vai te dar condições, saúde mental para que você faça. Mas a labuta é sua, viu? A labuta é sua. O buscar conhecimento é seu. E se você deseja ensinar com segurança, nunca inerrante, mas com segurança e conhecimento bíblico, esse curso também é para você. Eu preciso ter alguma base para poder estudar? O próprio curso já diz, bases da teologia. Eu não sei nada, esse curso é para você. Eu já sei muito, esse curso é para você, tá? Não se importa se você nunca estudou, não importa se você já tem experiência, o curso vai acolher e você vai poder fazer no seu ritmo. Eu quero te apresentar a base da nossa ideia do curso. Conteúdo bíblico puro, tá? Sem ensinamentos de filosofia,
Aulas com profundidade e ao mesmo tempo com clareza e simplicidade, numa linguagem onde você consegue me entender, tá? E esse conteúdo todo foi nascido em anos, 15 anos de sala de aula e oração, tá? Então foi o Espírito Santo de Deus que direcionou cada módulo aqui e eu tenho certeza disso, tá? Muito além de muitos cursos rasos disponíveis por aí. Quando você acabar os 10 módulos que eu apresentei para vocês, você vai ter materiais extras, tá? Vai ter um módulo bônus para você e materiais extras que só vão ser revelados para quem tá lá dentro. Quem não tá nem vai saber do que é. Então, se você quer saber, corre para lá, tá? Então, o que você vai encontrar no Base de Teologia? Mais de 10 horas gravadas, tá? No final, a plataforma, ela vai te dar uma certificação. Tá? Então você vai ter um certificado onde fulano de tal, seu nome, concluiu tantas horas do curso teológico. Você vai ter todos os slides que eu mostrar para você, você vai poder baixar, esse vai ser o seu material teórico de apoio, vai ter os bônus que eu já falei para vocês e nós também temos uma comunidade de interação. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a nossa comunidade. Olha só a nossa área de membros. Quando você fizer sua inscrição, vai aparecer para você essa tela aqui que tá aparecendo aqui para mim, tá? E ali você vai visualizar igual uma Netflix, né? Igual um streaming. Todos os módulos. Você vai selecionar o módulo que você quer assistir, por exemplo, hoje, tá? Então você vai, e eu oriento vocês, comece do módulo 1, vai na mesma sequência que tá aqui. Então você vai entrar, por exemplo, em Bibliologia, que é o nosso primeiro curso. Quando você clica em Bibliologia, vão estar listadas lá as aulas de Bibliologia. Aí você vai assistir a aula 1 e vai ter ali um contador de porcentagem para você. À medida que você for avançando nas aulas e marcando as aulas como concluídas, esse contador de porcentagem ele vai avançando e você vai vendo o seu progresso no curso. O bom é que você pode voltar à aula quantas vezes você quiser, porque o curso é gravado e vitalício. Vitalício significa que você não vai perder o acesso ao curso, né? Então não é aí você tem 6 meses para assistir, 1 ano. Não. Você tem, é seu, tá? É de quem pagou, é de quem comprou, é de quem se interessou. O dia que você quiser, a hora que você quiser, vai estar disponível para você assistir no seu tempo e quantas vezes você quiser. Quanto custa esse conteúdo completo? É a pergunta que vocês mais me fazem, é a pergunta que não quer calar. Um curso desse nem custa. Tem uma frase que diz: muito custa o que muito vale. E hoje o valor do nosso pacote é R$ 997, que é o pacote completo, né? Que você vai ter as 10 aulas mais aula bônus. Porém, no nosso lançamento hoje, ele tá por R$ 397. Você pode dividir no cartão, você pode pagar no Pix ou no boleto à vista. Então, são essas modalidades, tá? R$ 397. Eu tenho acesso o quê, professora? Você tem acesso a todas as aulas gravadas. Ai, professora, mas eu estou vendo as aulas gravadas e essa promoção é válida até o dia 30 desse mês agora, desse mês de setembro. Depois o preço vai subir? Vai. Não é marketing. O preço vai subir. Então, em setembro de 2025, nós temos R$ 397 que você ainda pode dividir. E se eu ficar com dúvida em alguma aula, assistir, mas as aulas são gravadas, eu não gosto de aula gravada, aí eu posso te ajudar, tá? Você não é obrigado, mas se você quiser, você vai aí por mais R$ 100. Você vai adquirir um acesso exclusivo a lives mensais comigo, diretamente comigo. Então você, com R$ 397, você adquire o curso gravado. Agora, se você pagar R$ 100 a mais, 497, você vai ter acesso ao combo, que são as aulas gravadas, mais acesso a uma live por mês. Essa live eu não vou falar nada nela. Eu vou entrar na live, você vai me perguntar e eu vou te responder. Então, para dúvidas exclusivas do curso. Então, você tem uma dúvida de alguma coisa que eu falei, de algum slide que foi apresentado, de alguma matéria do nosso curso Base da Teologia, essa live é para você. Uma vez por mês, nós vamos nos encontrar, dia e hora marcada, você vai poder levantar sua mãozinha e dizer: professora, eu vi a aula tal, do módulo tal, e tô com dúvida em tal assunto. Você pode me esclarecer? E nós vamos fazer o possível para te esclarecer ali
na mesma hora. Então, com mais R$100, você tem esse acesso, ok? E aí vai aparecer essa telinha para você. Sim, eu aceito essa oferta especial. Essa oferta aqui é limitada. Você vai ficar 12 meses, tá? Tendo acesso às lives, ok? Mas em todo o curso você tem acesso vitalício. Se você ainda ficou com dúvidas, eu quero te convidar para acessar o nosso site, tá? Em nosso site, www.ivinacarla.com, você tem acesso a todas as informações e eu quero dizer mais para você, tá? Tem uma equipe de suporte te esperando ali para que você possa adquirir o seu curso de teologia. Eu só quero dizer que vai ser um prazer ser sua professora. Tá esperando que vem ser meu aluno e eu tô te esperando aqui porque eu fiz esse curso para você. Deus te abençoe e eu te encontro lá no curso Bases da Teologia. Deus te abençoe.